salgar. Porque quando vamos ao supermercado, a prateleira mais suja é a do sal. E a gente não vê propaganda de sal. Eu não sei se os irmãos já viram na TV. Propaganda de sal. Sal em promoção, uma faixa. Sal em promoção. O sal não aparece. E Jesus disse: vocês são o sal da terra. Ninguém fala: o sal aumentou. O sal está caro. O sal não aumenta. O sal nem aparece. Mas a carne aumenta. O feijão, o arroz aumenta. Mas o sal não aumenta. Porque o sal não aparece. Então, você joga o sal na comida, ele não aparece. Você joga o sal na salada, ele não aparece. Você joga o sal não aparece. Mas no dia que o sal aparece, aí eu falei: irmã Sônia, sua comida estava boa, mas estava salgada. Porque quando o sal aparece, estraga o banquete. Quando o pregador aparece, estraga o banquete. Quando o cantor aparece, estraga o banquete. Porque só quem tem que aparecer é ele. A honra, a glória, o poder dele. Então ele diz: você é o sal da terra. Você precisa salgar o ambiente. Porque quando a gente come muito sal, uma coisa muito salgada, o que dá vontade de fazer? Beber água. Aí Jesus se põe em pé e diz: aquele que tem sede, vem a mim e beba de graça da água da vida. Os escolhidos têm bebido da água da vida, têm saciado a sua sede. E nós temos que ter consciência que Deus vai usar cada um conforme a sua capacidade. Ele disse: Pedro vai ser pescador de homens. E disse: Paulo vai ser pescador de reis. Pedro vai pregar na casa de Cornélio. Paulo vai pregar no Areópago, a tribuna intelectual da época. Porque Deus, ele usa cada um conforme a sua capacidade. Glória a Deus. Paulo vai pregar para Agripa, para Festo, para Nero. Em Filipenses 4:22, ele mandando a saudação e dizendo: olha, os santos vos saúdam, principalmente os da casa de César. O tempo que o apóstolo Paulo estava preso, ele converteu a guarda pretoriana todinha da casa de César, porque o homem era uma bomba do evangelho, era um escolhido de Deus, era alguém que fazia a diferença, era alguém que mudava o ambiente, era alguém que tinha uma energia boa, que todos queriam estar perto, que todos queriam aprender. E nós sabemos que o serviço braçal era para aquele que não logrou êxito nos estudos. Pedro era um desses. Tanto que quando ele começa a pregar, em Atos capítulo 4, verso 13, todos os homens dizem: esses homens são iletrados, de poucas letras, são indoutos. Mas Deus usa quem quer, a hora que quer, da maneira que quer e do jeito que quer, porque é Deus que escolhe. É por isso que eu falo: tem o pastor chamado e o chamado pastor. O que Deus chamou e o que os homens chamaram. Tem o pregador chamado e o chamado pregador. O que Deus chamou e o que os homens chamaram. Tem o cantor chamado e o chamado cantor, porque é Deus que escolhe. É Deus que faz. A Bíblia diz que Jesus amava mais a João, mas eu não vejo João viver a metade do que Pedro viveu. Porque para viver algo diferente com Deus, precisa ter atitude, precisa ter ousadia. Nós vemos em João capítulo 6. Jesus estava pregando aquela multidão. De repente a multidão chega e diz: mestre, onde estava? Te procuramos por 2 dias. E Jesus disse: eu sei por que vocês estão me procurando. Porque a barriga de vocês está vazia. Vocês estão me procurando pelos pães que eu multipliquei, pelos peixes que eu multipliquei, e não pela palavra que eu vos tenho falado. Então o discípulo interrompe. Adivinha quem é?
Pedro. Ele diz: Senhor, essa palavra é muito dura, quem pode ouvir? E ele diz: quer ir com eles, Pedro? E Pedro disse em João 6,68: para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna para nossas vidas? Então Pedro, ele vai começar a aprender com Cristo, e vai começar uma grande transformação na vida de Pedro. Porque Pedro, ele vê os milagres, ele vê as pregações de Cristo. E quando Jesus está ali e diz aos discípulos: quem diz aos homens que eu sou? E eles disseram: olha, diz que tu és Elias, tu és Jeremias, ou um dos profetas. E você, Pedro, quem diz que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus. E ele disse: não foi carne nem sangue que te revelou, Pedro, mas o meu Pai que estás no céu. E ali Jesus começa a falar que ele vai ter que padecer, que ele vai ser entregue na mão dos pecadores, que ele vai morrer, vai ressuscitar no terceiro dia. Aí um discípulo interrompe, adivinha quem é? Pedro. Não, Senhor, de maneira nenhuma vai acontecer isso com o Senhor, porque o Senhor é o nosso mestre. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Satanás sai, Pedro fica, porque usou a boca dele. E quando o adversário não pode nos tocar, ele usa a boca do outro. E ele disse: para trás de mim, Satanás. Satanás sai, o Pedro fica, porque o Pedro é escolhido, o Pedro foi chamado. O Pedro está numa... Aleluia, Deus. Aleluia. Jesus aparece andando sobre as águas. Jesus persuadiu os discípulos a passar para outra banda. E quando os discípulos estão atravessando, Jesus vem andando sobre as águas. E todos os discípulos acreditam, menos um, adivinha quem é? E Pedro disse: Senhor, se é tu mesmo, faça que eu vá ter contigo. E Jesus disse: vem, camarada. E ele começa a andar sobre as águas. Quando ele percebe que ele está andando sobre as águas, ele começa a afundar. Jesus estende a mão e disse: homem de pouca fé. E se ele tivesse aqui, agora se ele tivesse aqui, nós iríamos dizer: Pedro, Jesus disse que você é um homem de pouca fé. E ele sabe o que ele diria para nós? Eu dei 5 passos na água, dá você. Porque Deus o escolheu, o chamou, o capacitou. Então quando você sabe que você não está preparado, é quando você acha que não está preparado. Porque quando Deus chamou Jeremias, ele disse: eu sou uma criança, eu não sei falar. Quando ele chamou Moisés, Moisés disse: eu não sou homem eloquente, eu não tenho poder de convencer. Não sou homem eloquente, eu não tenho poder de convencer. Quando ele chamou Gideão, Gideão falou: eu sou o menor da casa do meu pai. Aleluia. Aí Deus disse: é esse. Porque é ele que capacita, irmão. Quem diria que um dia eu ia pregar a palavra do Deus eterno? Aí, microfone tinha dente. Mas ele chama, ele escolhe, ele capacita. Glória a Deus. Te adoramos, eterno. Aleluia. Aí Jesus chama os 3 para o monte da transfiguração. Chega lá, o texto diz que a veste de Cristo se resplandece. E ele se transfigura, né? Vem de transformação, de mudança. E ali Jesus, ele se transforma, ele muda. As suas vestes estão brilhando. Aparece Moisés e Elias. Os 3 estão conversando. Moisés, que o texto diz que ele morreu. O diabo contendeu com Judas a respeito do seu corpo, em Judas 1,9. Queria o corpo de Moisés, mas não foi achado o corpo de Moisés. Deus o enterrou. E Elias foi arrebatado. Elias não provou a morte.